Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa última palestra da quinta-feira, da nossa 10ª semana acadêmica de educação da Faculdade Unileia. Estamos aqui numa maratona de conhecimento, né, com nossas professoras, nossos professores. Estamos tratando, né, de assuntos muito atuais, muito pertinentes, né, discutindo é, a questão da paz, a questão da diversidade, né, o combate às fake news, né, estamos falando da diversidade de gêneros, diversidade cultural, diversidade étnica, e hoje nós vamos continuar conversando sobre essas temáticas, né, discutindo a didática crítica e inclusiva, né, caminhos para a docência em prol da diversidade, com a querida professora Thalita, que é sempre um prazer ouvir. Thalita, muito obrigada por compartilhar esse momento conosco, por aceitar estar aqui. Né, Thalita é professora da graduação em pedagogia, trabalha na educação básica. A gente estava conversando aqui antes de começar também, ela é professora de educação infantil, guerreira, falhando com as crianças, enfim, né? A gente trabalha com educação, é mente, corpo, é tudo. Chegando no final do dia, estamos todos muidinhos, muidinhos. Bom, antes de eu passar a palavra para a Thalita, vou dar algumas informações a vocês, e enquanto eu estou dando as informações, eu quero saber de que cidade, de qual estado você está falando e qual é o seu curso. Você está falando, não, você está assistindo. Escreva aí, por favor, cidade, seu estado, qual é o seu curso, enquanto eu dou os recados. Né? Com relação aos certificados, todos que estão aqui assistindo vão receber o certificado ao se inscreverem no link que vai ser disponibilizado no chat, quando estiver faltando 20 minutos para terminar a palestra. Só precisa se inscrever uma vez. Ah, professora, me inscrevi e não recebi o certificado. Só uma vez. Olha lá na sua caixa de spam. Se ele não foi para sua caixa de spam e você se inscreveu corretamente, colocou o seu nome completo e colocou o seu e-mail corretamente, ele vai chegar em algum momento. Se não chegar até o dia 10 de julho, aí sim você abre uma ocorrência e a gente vai fazer o seu certificado. Todos vão receber, sabe? É importante para vocês a certificação, mas mais importante ainda é vocês estarem aqui nesse momento aprendendo, discutindo. Então, à medida que a Thalita for falando, vocês podem ir escrevendo, aí a gente passa os comentários para ela. E é isso. Bom, sem, né, me alongar mais, Thalita, a palavra está com você. Eu vou desligar minha câmera, vou desligar o microfone, mas eu estou aqui vendo o pessoal no YouTube e estou aqui a qualquer momento que precisar, eu apareço de novo, tá bom? Boa palestra para vocês. Obrigada, Úrsula, por essa acolhida. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não é a minha primeira semana de educação da Unileia. Espero que não seja a última. É sempre muito bom estar aqui trocando e conversando com cada um de vocês. Bom, eu vou começar a apresentação para que a gente possa ter um tempo de conversa no final. Eu sempre começo as minhas atividades com esse objetivo, né? Que a gente possa ter um tempo de conversa no final. Mas, como a Úrsula já denunciou, eu sou professora da escola básica, professor de um modo geral já gosta de falar, ainda mais professor de criança pequena, né? Mas eu prometo que vou me esforçar para que a gente possa ter um tempo de conversa no final. Bom, como a Úrsula já adiantou, o tema da conversa de hoje é sobre didática intercultural crítica e inclusiva, e a nossa proposta é pensar sobre a didática nessa perspectiva enquanto caminho para uma docência que está interessada, que cuida das questões relacionadas à diversidade. Bom, começa a apresentação com essa imagem. É uma fotografia que foi feita pelo Léo Lima. O nome dessa fotografia é Menino Redentor e ela foi feita no Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro.
Ao longo da nossa conversa, nessa apresentação, vocês vão ver várias fotografias. A maior parte do Léo Lima, e elas não estão aqui à toa, né? Elas estão aqui com um objetivo, e no finalzinho eu vou trazer isso à nossa memória. Então, quero convidar vocês a ficarem atentos, não somente ao que eu estou dizendo, não somente às coisas escritas que estão na apresentação, mas também a essas imagens. Bom, para começar a conversa, eu quero falar um pouco sobre o que é didática, sobre o que é didática na minha perspectiva. Como a Úrsula disse, eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação, faço parte de um grupo de pesquisa de didática e formação de professores. Então, para falar de didática intercultural crítica e reflexiva, inclusiva também, eu preciso antes explicar que didática é essa, o que eu estou chamando de didática. A didática ela é um campo do conhecimento pedagógico que se dedica ao fenômeno do ensino. O objetivo da didática é o como fazer, a prática pedagógica, o relacionamento entre alunos e professores em torno do conhecimento. Esse como fazer, ele só tem sentido quando a gente articula ele com o para que fazer e com o porquê fazer. Então, é preciso que haja uma justificativa bem calçada, no sentido de por que eu estou ensinando isso para o meu aluno dessa maneira e não de outra, nesse momento e não em outro momento. Bom, a didática ela visa oferecer uma visão ampla, contextualizada e articulada do cotidiano escolar, e ela tem como ponto de referência os desafios dos professores no dia a dia das escolas. A didática ela deve, ela precisa, ela só faz sentido se ela estiver articulada com o cotidiano, se ela estiver articulada com os saberes fazeres do professor. Do contrário, a gente vai ver aquela didática que a gente acusa no senso comum de existe uma distância entre a teoria e a prática. Não, não existe. Não existe isso. A teoria e prática são indissociáveis. O que a gente vê, infelizmente, muitas vezes, é uma distância entre o que a gente aprende sobre a profissão e a profissão de fato. Uma distância entre a formação docente, no caso aqui do nosso tema de discussão, entre a didática e o trabalho dos professores. E por último, é importante a gente ter em mente que toda proposta didática, todo fazer didático, todo esse como fazer, toda a prática pedagógica, ela está impregnada, implícita ou explicitamente, de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem. Então, a forma como nós nos relacionamos com os nossos alunos em torno do conhecimento diz muito sobre o que nós entendemos por escola, por processo educativo, por professor, por aluno, por conhecimento e por aí vai. Trago aqui um extrato de uma fala da professora Vera Candô que resume um pouco dessas questões que eu trouxe em relação à didática. É possível afirmar que a didática sempre se caracterizou por produzir um conhecimento contextualizado em diferentes momentos históricos, interagindo com a problemática social e educativa que os caracterizava, assim como com diversas perspectivas sobre o papel social da educação, a formação dos educadores e educadoras e a problemática da educação escolar. O que isso significa? A didática, como nós vimos no início, é um campo do conhecimento que se relaciona ao processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem, ele é marcado cultural, histórica, politicamente. Então, cada contexto, ele vai ter um processo de ensino-aprendizagem caracterizado de determinada forma. E a didática, ela é reflexo disso. Tanto do ponto de vista de ponto de partida, mas de reflexo também. Nesse sentido, eu quero destacar aqui para vocês, antes da gente dar continuidade, que a didática, ela foi mudando ao longo dos tempos de acordo com as mudanças que o processo de ensino-aprendizagem foi vivendo.
Então, a gente pode dizer que é uma via de mão dupla. A didática muda, o processo de ensino-aprendizagem muda. O processo de ensino-aprendizagem muda, a didática muda, enquanto campo do conhecimento que estuda o processo de ensino-aprendizagem, que constrói conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem. Eu quero destacar aqui alguns pontos que são imprescindíveis para a gente entender como que essa linha do tempo ela foi se desenvolvendo, né? E aqui, Úrsula, da área da história, não vai me deixar mentir, que como todo e qualquer processo histórico não é linear, mas ele é cheio de reviravoltas. Então, a gente está falando de forças e disputas, que ora estão mais fortes, ora estão mais fracas. Quero começar com a didática magna, que de uma forma geral, a gente pode resumir com o primeiro movimento de tentar organizar e sistematizar esse processo de ensino-aprendizagem no sentido de favorecer com que fosse possível ensinar tudo a todos. E aí a gente pode citar o Comênios como grande representante, inclusive autor desse primeiro, entre aspas, né, manual didático, que leva esse nome, Didática Magna. Nos anos 70, né, a gente já dá um grande salto. O que a gente teve como grande destaque é a didática instrumental. Qual era o objetivo naquele período? Produzir muito, em pouco tempo, com menos recurso e da melhor forma possível. O que estava em grande foco nesse momento era o que a gente chama de tecnicismo. Então, pense, por que a gente pula da didática magna para a didática instrumental? Por conta dessa ideia de manual. Comênios, lá no não sei quanto tempo atrás, ele tentou fazer isso, criar um manual, um livro para guiar o trabalho dos professores, porque assim entendia que se seguisse aqueles passos, a gente ia conseguir um resultado positivo. E não é assim. No entanto, a gente volta com essa ideia nos anos 70. Então, a gente viu nesse período uma profusão de manuais técnicos, bastante instrumentais, orientando o que os professores deveriam fazer passo a passo para favorecer a aprendizagem dos seus alunos. Então, nesse momento, o que imperava era a técnica, era aquele como fazer, mas era um como fazer puro, totalmente destituído de sentido e significado, uma vez que se entendia que esse ensino ele deveria ser o mesmo para todos os alunos, em todo e qualquer contexto. Ó, presta bem atenção, em parênteses, para não falar depois que a Thalita falou que a Thalita não falou. Quando eu falo do mesmo ensino, eu estou falando do como fazer, a técnica e não de conteúdo. Nos anos 80, a gente tem a didática fundamental emergindo. E a gente tem a professora Vera Candor como grande expoente desse movimento da didática fundamental, que surge justamente em ruptura didática instrumental. E o que se defendia? Que o processo de ensino aprendizagem ele é multidimensional. A questão técnica, a dimensão técnica, ela é muito importante, mas ela não é a única dimensão. Ela sozinha não faz sentido. O processo de ensino-aprendizagem ele é técnico, sim, mas ele também é político, ele também é social, ele também é cultural, ele também ele precisa levar em conta os contextos, quem são esses alunos, quem são esses professores, que escolas são essas, que conteúdo é esse, como que ele chegou nessa escola, qual a melhor forma de trabalhar esse conteúdo com aquele grupo específico. Ainda nesse contexto dos anos 80, mas já no finalzinho dos anos 90, a gente tem a didática crítica, que é uma releitura da didática fundamental, em que a gente não acrescenta, porque isso já estava dito nos anos 80, mas a gente reformula no sentido de acentuar a questão da dimensão política. A importância do processo de ensino-aprendizagem, ele está compromissado com a democratização da escola pública. Então, aqui a gente abre alguns parênteses para a gente poder tentar assim, contextualizar por que surgem esses interesses, por que surgem essas demandas em relação à didática. A didática fundamental, a didática instrumental, o ápice dela foi no período da ditadura civil-militar. A didática fundamental, ela surge justamente no período de ruptura, quando a ditadura civil-militar ela começava a dar sinais de enfraquecimento, entre muitas aspas,
e a gente vivia um momento de abertura do país. Os exilados estavam começando a voltar, então as discussões elas começaram a ganhar novas vozes, vozes que até então estavam silenciadas por aqui, e isso começa a trazer renovo para o que a gente vivia até então em relação à didática. Havia, com esse movimento de ruptura com a ditadura, havia também um movimento de ruptura com a didática instrumental, mas essa ruptura ela se traduziu em negação. Muitos professores começaram a desconsiderar a didática porque entendiam que didática era aquela didática instrumental, tecnicista. E a professora Vera Candô, ela puxa um movimento de dizer que não, tem a técnica, a gente não pode negar isso. A técnica é importante, ela é muito importante, mas tem outras coisas também que precisam ser levadas em conta. E aí, avançando nesse pensamento, a gente tem a didática crítica nesse sentido de valorização da democratização da escola. E aí, outro parênteses, né, na nossa linha do tempo, a gente vivia um momento histórico em que muitos meninos e meninas estavam fora da escola. A escola pública não era para todos. E nesse momento, final da década de 80, início da década de 90, a gente começa a ver movimentos mais efetivos em termos de política pública para que a escola, de fato, ela fosse direito até então, né, já era garantido pela Constituição, mas um direito efetivado, que os meninos e meninas estivessem na escola. E quem eram os meninos e meninas que não estavam na escola? Majoritariamente eram os meninos e meninas pretos, pobres, com algum tipo de deficiência ou comorbidade, eram esses meninos e meninas que estavam fora. E esses meninos e meninas precisavam entrar. Bom, avançando mais um pouco desse movimento, por que aqui é 80 e 2000? Porque começa com a didática fundamental, e a gente tem a professora Vera Candô como destaque, né, da didática fundamental, depois a didática crítica. Então, eu vou apresentando para vocês como o pensamento, de forma resumida, como o pensamento dela foi se desenvolvendo. Então, a gente chega nos anos 2000, mas algo que ela já vinha amadurecendo desde então, na defesa da didática intercultural crítica e inclusiva. O que isso significa? Significa que é imprescindível reconfigurar os processos educativos e reinventar a escola a partir da afirmação da pluralidade de sujeitos, saberes e linguagens, considerando as diferenças culturais como possibilidade de enriquecimento da reflexão e ação didáticas. Qual pode ser assim a suma, né? O grande resumo da didática intercultural, crítica e inclusiva? A ideia de que a diferença é uma vantagem pedagógica. Se a gente olha para esse movimento, né, final dos anos 80, início dos anos 90, de abertura da escola e de entrada desses meninos e meninas que historicamente, durante muitos e muitos anos, estavam fora da escola, muitos nem entravam, e os poucos que entravam saíam, não concluíam os estudos, a gente tem esses meninos e meninas entrando, a escola ela começa a ficar diversa, ela começa a ficar diferente, ela começa a ficar heterogênea e isso começa a se apresentar como um problema. Então, algo que foi muito defendido, que foi resultado de luta, de embate, ter essas crianças e esses adolescentes na escola, o que era para ser uma coisa boa, começa a se tornar nos discursos, nas narrativas, uma coisa ruim. E começou a ser apresentado como desculpa para resultados ruins da escola pública. A gente começa a ouvir falas como: ah, na minha época a escola pública era boa. Quem eram os seus colegas de escola pública na sua época? E a Vera Candô, naquela linha de pensamento, de evolução do pensamento dela, ela diz que a didática ela tem uma dimensão técnica, ela tem uma dimensão política, ela tem uma dimensão humana, ela tem uma dimensão cultural e ela precisa ser crítica e inclusiva. Bom, outra pausa, né, antes da gente começar, falei várias vezes de Vera Candô,
mas agora eu quero apresentá-la formalmente. Ela é professora titular da PUC-Rio, ela é assessora de vários projetos socioeducativos, tanto no Brasil quanto no contexto latino-americano. Ela integra a equipe da ONG Nova América e ela tem desenvolvido sistematicamente pesquisas sobre educação multi e intercultural, cotidiano escolar, didática, educação em direitos humanos e formação de educadores. A professora Vera Candor, ela é extremamente atuante, ela está atuante, continua produzindo. E o que ela trouxe de diferente para a gente pensar a didática foi que foi justamente trazer esses apontamentos, né, de que a escola sempre teve dificuldade de lidar com pluralidade, com diferença, que a escola tende, de um modo geral, a querer silenciar e neutralizar as diferenças. A escola, ela se sente mais confortável com a homogeneização e com a padronização. E o que ela vai dizer é que a questão é justamente oposta, porque abrir espaços para a diversidade, para a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamado a enfrentar. Então, isso que a escola considera como ruim, na verdade, não é um problema, é um desafio. E um desafio que só pode trazer resultados positivos. E por quê? A Vera Candor, ela explica que quando a gente aceita a diversidade, aceita a diferença como algo inerente e que não é, na verdade, um problema, a gente está contribuindo para a construção de uma sociedade que é mais plural, que é mais democrática e, portanto, mais justa. Então, quando a gente fala disso, as questões relativas às diferenças e ao multiculturalismo adquirem especial relevância. Entre as diversas concepções do multiculturalismo, a professora Vera Candor opta pela intercultural, porque considera que ela vai atender melhor o que ela está defendendo em termos de construção de uma sociedade e de práticas educativas que sejam democráticas, que atendam essa articulação entre igualdade e diferença. E aqui a gente abre mais um parênteses. O multiculturalismo é a corrente de pensamento que defende e acredita que não existe uma única cultura, uma cultura boa. E as outras manifestações e organizações sejam subculturas, culturas em desenvolvimento. O multiculturalismo vai defender que nós, humanos, somos multiculturais. Existem várias e diversas culturas coexistindo. E essas culturas, elas não são melhores, elas não são piores, elas são apenas diferentes. E aí, dentro do multiculturalismo, essa questão da interculturalidade, ela defende que essas culturas que coexistem, elas precisam coexistir, sim, é preciso que a gente aceite isso, mas isso não é suficiente, é preciso que a gente reconheça também que quais são as raízes, quais são as estruturas que fazem com que certas culturas sejam silenciadas, certas culturas sejam vistas como menor, como menos importantes. Então, tão importante quanto promover uma cultura de coexistência entre culturas, é importante que a gente também promova movimentos em que a gente possa refletir e discutir do porquê que a gente vê culturas sendo silenciadas, sendo consideradas menores, consideradas não importantes. Outra pausa, temos várias pausas e vários parênteses nessa conversa, porque tem alguns conceitos muito importantes que a gente não pode deixar passar. Antes da gente continuar, é importante que a gente entenda algumas questões em relação à diversidade e em relação à diferença. O Zamboni, ele explica para a gente que ao longo da nossa vida, nós vamos nos identificar e nos diferenciar um dos outros de diversas maneiras diferentes. E nesse sentido, nós, humanos, nós podemos ser classificados de diferentes formas. Essas identificações e classificações que impactam diretamente a vida das pessoas, elas podem ser mais bem descritas a partir da perspectiva teórica dos marcadores sociais das diferenças. O que é isso? São sistemas que categorizam os indivíduos a partir de categorias sociais.
raça, gênero, sexualidade, geração, entre outros. Cada um desses marcadores, ele está associado a uma determinada posição social, uma história e certas características em comum aos indivíduos nela agrupados. Em relação a esses marcadores sociais, tem 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, as diferenças não são naturais, mas elas são construídas socialmente. Nesse sentido, elas precisam ser contextualizadas em termos de tempo e espaço. Exemplo, ser mulher hoje não é a mesma coisa que ser mulher no século passado. Ser mulher hoje não é a mesma coisa se você for pobre ou se você for rica. Se você for mulher cis ou se você for mulher trans. Se você for mulher nordestina ou mulher sulista. E por aí vai. Então a gente vê como esses marcadores eles se interrelacionam e se sobrepõem. Uma mesma pessoa pode ser marcada socialmente de diversas formas diferentes. Segundo lugar, os marcadores sociais da diferença nunca aparecem de forma isolada. Eles estão sempre articulados na experiência dos indivíduos, no discurso e na política. Como eu disse, né, nós podemos ser marcados socialmente de várias formas diferentes, sobrepor vários marcadores sociais diferentes e mais do que a forma como a gente vive, esses marcadores eles vêm no discurso e na política. Então, eles se relacionam também no sentido de como os outros nos veem, nos marcam e nos categorizam. Por último, os sistemas de classificação estão intimamente ligados às relações de poder. Estão, portanto, sempre em disputa das relações pessoais à política internacional. Como, né, o exemplo que eu dei em relação a ser mulher, mesmo que no mesmo tempo e contexto histórico, quando a gente inclui, por exemplo, o marcador de território, ser mulher, moradora da Baixada Fluminense, ser no contexto do Rio de Janeiro, né? Nós temos alunos do Rio e do Brasil inteiro, né? Que é região marcadamente periférica. Ou ser moradora do Alto Leblon, região altamente privilegiada, de alto poder aquisitivo. Isso traz diferença. Nesse sentido, esses referenciais que especificam a diversidade de um povo ou país podem resultar em desigualdade social, uma vez que as sociedades acabam se organizando e se estabelecendo relações de poder a partir desses marcadores sociais. Nos vários exemplos que eu dei, a gente consegue visualizar essas questões, como as sociedades podem se estruturar a partir desses marcadores, uma vez que a própria sociedade os define, e como que isso pode regular, definir a vida das pessoas. Bom, nós enxergamos e consideramos as diferenças ou tratamos todos iguais? Até que ponto tratar todos iguais é positivo? É uma forma de resolver, por exemplo, aquele problema que eu apontei da desigualdade social. A professora Vera Candô, ela diz pra gente, né, nós já falamos isso hoje, e aqui eu trago uma repetição de propósito, que isso precisa ficar bem claro na nossa mente, que o principal desafio da didática hoje é fazer da diversidade uma conhecida e reconhecida vantagem pedagógica. E ela atende a essa demanda propondo a didática intercultural como um caminho possível para quê? Promover uma educação em prol do reconhecimento do outro, para o diálogo entre diferentes grupos sociais e culturais e para a negociação cultural, no sentido de enfrentamento dos conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais em nossa sociedade. E é também essa didática intercultural crítica e inclusiva, capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual essas diferenças são dialeticamente integradas. Bom, o que isso significa? Do ponto de vista da prática pedagógica, o que a Candô sinaliza para a gente é que é necessário que a gente construa uma teoria e uma prática que seja fundamentada
em processos de ensino-aprendizagem que sejam contextualizados, que considerem que esses contextos educacionais, eles são sempre multiculturais e marcados pela diversidade. Esses processos de ensino-aprendizagem, eles precisam afirmar, incorporar e se enriquecer com essas diferenças culturais. Eles não podem negar a busca pela igualdade de direitos, foi o que eu falei antes, né? O que eu falei inicialmente, quando eu expliquei o que era a perspectiva intercultural dentro do multiculturalismo. E ela, nesse sentido, ela busca promover o diálogo entre as práticas vividas na escola e as demais práticas sociais. E no sentido, numa intenção de é, reafirmar o compromisso com a transformação política e social que é proposto pela pedagogia crítica. Aí a gente lembra lá da nossa linhazinha do tempo, quando a didática fundamental ela assume e reforça a dimensão política da didática. E aí a gente tem a didática crítica em paralelo com a pedagogia crítica, que defende que a educação, que o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa colaborar, ele precisa contribuir para a transformação política e social da sociedade. E aí a ideia é inverter aquela lógica que a gente aprende muito em sociologia da educação, que a escola ela é um reflexo, um espelho da sociedade, que a escola é um aparelho do Estado. Sim, isso tudo está correto, mas não é só isso e não é tão simples assim, porque isso significa que os professores, que os educadores, que os profissionais da educação, eles são robozinhos a serviço de forças escusas e que estão alheias a eles, quando na verdade os professores são profissionais intelectuais. O processo de ensino-aprendizagem ele é extremamente intelectual. Para a gente dar aula, a gente precisa, além de todo o conhecimento sobre o conteúdo que a gente está ensinando, a gente precisa de uma gama de outros conhecimentos e, mais do que isso, a gente precisa, através de um processo de raciocínio pedagógico, transformar esses conhecimentos de forma a favorecer o dar aula, o ensinar, o fazer aprender, o contribuir para o aprender. Isso é de uma complexidade que é assunto para outra palestra, mas eu quero deixar isso aqui destacado. Então, na pedagogia crítica e na didática crítica, o que a gente defende é que, mais do que um reflexo da sociedade, um aparelho do Estado, a escola ela tem potencial para transformar a sociedade, ela tem potencial para formar as futuras gerações em uma perspectiva melhor do que nós vivemos atualmente. Se nós não estamos contentes com os rumos da humanidade, a gente precisa investir em educação, a gente precisa investir na escola, na educação básica, na escola básica, para que a gente possa ter pessoas diferentes, pensando diferente, vivendo de forma diferente e construindo, ganhando qualidade de vida nesse processo, se conscientizando das estruturas que fazem com que as coisas sejam como são, porque isso não é dado, isso é construído social, historicamente, e através desses processos educativos se munindo, né, de condições para mudar a própria existência e a existência das suas comunidades. Bom, para favorecer, né, essa nossa conversa, que até então está muito teórica, eu quero trazer alguns exemplos de saberes e fazeres de professores em que a gente vê ali a influência da didática intercultural crítica e reflexiva e inclusiva. Às vezes eu esqueço de um ou de outro. Então, esses exemplos que eu vou trazer, eles estão documentados em um artigo que foi publicado no final do ano passado por mim e mais três colegas, a professora Gisele Barreto da Cruz, a professora Cecília Silvano Batalha, a professora Fernanda Latemarre. E nesse artigo, a gente discute os resultados de uma pesquisa com professores iniciantes, professores que estão nos seus primeiros 5 anos de docência e que trabalham no contexto do município do Rio de Janeiro, no estado, para ser mais exata, do Rio de Janeiro.
E nesse artigo específico, a gente traz um recorte é, sobre as questões justamente da desigualdade social, da desigualdade educacional, de alunos e escolas em situação de vulnerabilidade social, salas de aula que são confrontadas com questões da diversidade, da diferença, alunos das mais diversas origens, situações e contextos. E nesse sentido, o que a gente queria era entender como esses professores lidavam com isso. E eu já posso destacar, antes de aprofundar esses exemplos, que eles, de um modo geral, eles mobilizam os seus saberes e seus fazeres a favor da inclusão e da diversidade. E eles expressam isso, a gente consegue perceber isso na forma como eles se relacionam com esses alunos e se relacionam com eles em torno do conhecimento, no sentido de relações pedagógicas que são afetivas, e de planejamentos que são voltados para o diálogo e para o trabalho diferenciado. Estou olhando aqui toda hora o meu reloginho. O que a gente pode aprender sobre esses saberes e fazeres desses professores? Primeiro, a importância do acolhimento em relação aos alunos, sendo a principal a ênfase no estudante. O que isso significa? Os professores relataram que a forma como eles ensinam é sempre voltada para a forma como seus alunos aprendem melhor. Eles trabalham os conteúdos a partir dos feedbacks que eles têm dos seus alunos sobre o que eles gostam, sobre as suas preferências, atividades que eles demonstraram maior participação, eles repetem, fazem autoavaliação para poder ter esse retorno mais efetivo dos seus estudantes, levam em conta conteúdos, assuntos, da cultura popular de um modo geral, de conhecimentos gerais que os alunos estão interessados, tentam trazer isso para a aula, para que a partir disso, do que os alunos se interessam, do que eles estão falando na gíria popular, o que está bombando no momento, eles possam trabalhar o conteúdo de uma forma que seja mais próxima dos seus alunos. O segundo ponto é que esses professores, eles entendem o planejamento enquanto meio de prever, organizar um contexto educativo com atividades, situações desafiadoras e significativas. Isso é um aspecto muito importante, porque muitas vezes a gente escuta aí no senso comum que professores que têm uma postura progressista, escolas que têm uma postura progressista, são escolas fracas, que o conteúdo fica relegado, perdão, não é trabalhado com tanta ênfase, que o importante é envolver os alunos, deixar eles felizes, e que, no geral, é isso, são escolas fracas. E não é verdade, não é assim que acontece. Trabalhar, por exemplo, da forma que a gente citou anteriormente, ter o aluno como ênfase, exige um planejamento muito cuidadoso, um planejamento muito bem feito. A docência, de um modo geral, ela não combina com o improviso. Essa é outra coisa que a gente vê no senso comum. Você pergunta ao professor, você faz planejamento? Não. Muitas vezes a gente confunde planejamento com documento. O documento, que é o registro do planejamento, ele é importantíssimo. Ele é imprescindível. Mas a gente precisa reconhecer que no contexto atual da docência no Brasil, em que a gente vê professores acumulando vários empregos para poder se manter, e cada um desses empregos com condições uma pior que a outra, fica por realmente pouco tempo para esse registro, para essa documentação. Mas uma aula bem feita, uma aula bem dada, uma aula que está preocupada com a aprendizagem do aluno, ela precisa de planejamento. Ela não acontece bem se ela não estiver planejada, se ela não estiver organizada, se ela não estiver sistematizada, ainda que ela não esteja documentada. Nós aqui estamos conversando com vários e vários alunos. Vocês sabem quando o professor apresenta alguma coisa que não foi planejada. Vocês sentem, vocês percebem. E a mesma coisa com as crianças e com os adolescentes.
A gente sente, a gente percebe. Então, além da questão do próprio funcionamento da aula, o planejamento é fundamental para isso, também tem a ver com o nosso compromisso ético e profissional, do nosso cuidado com o aluno, do nosso respeito com o aluno, de trazer para ele algo que foi planejado, algo que foi organizado, sistematizado, com carinho, pensando no que é melhor para aquele grupo, para aqueles alunos. Terceiro ponto é a estratégia de ensino, que está totalmente ancorada com essa questão do planejamento. A estratégia de ensino a gente pode entender como um conjunto de ações intencionais e organizadas para o desenvolvimento de uma determinada aprendizagem. Esses professores, eles planejam suas aulas com muito cuidado, com muita atenção, voltando sempre para a ênfase no estudante e diversificando as estratégias. Então, eles buscam dar aulas sempre de maneira diferente. Então, eles incluem arte, no sentido de música, no sentido de produções audiovisuais, no sentido de apreciação de obras artísticas que sejam imagéticas, né, na forma de imagem, fotografia, como a gente está fazendo aqui hoje, ou pinturas, esculturas. Estão sempre tentando diversificar, trazendo um dia um PowerPoint, no outro dia um áudio, um vídeo, um clipe musical, alguma coisa que possa dinamizar essa aula, que possa tornar conceitos que muitas vezes são abstratos mais próximos da realidade desses estudantes. O que mais a gente pode aprender com a prática desses professores, né? O que mais a gente pode aprender com a didática intercultural crítica e inclusiva? Bom, a educação pública, ela precisa ter o compromisso de fornecer oportunidades educacionais mais justas para todos os alunos, a despeito da cor de sua pele, das línguas que falam em suas casas ou da renda de seus pais ou responsáveis. Pensando aqui na linha do tempo que a gente apresentou e no próprio desenvolvimento de pensamento da professora Vera Candor, quando eu destaquei aqui que essa questão da diferença desses alunos que antes estavam fora da escola e começam a entrar na escola, e eles começam a ser acusados de ser o problema, né, da falência da educação pública, que antes era muito boa, né, e agora passa a ser diferente. Então, hoje, em termos de número, a gente pode dizer que a maior parte, assim, bem grande mesmo. A gente tem mais de 98% de crianças e adolescentes dentro da escola. Mas a gente enfrenta o desafio da qualidade. Esses meninos, essas meninas estão dentro da escola. Mas o que nós dentro da escola estamos fazendo com eles? Hoje nós vivemos um problema muito grave que é o da evasão. A gente tem muitos meninos e meninas, adolescentes que não concluem seus estudos porque são praticamente expulsos da escola pelo sistema escolar. Porque se a gente vê, a gente até cita nesse artigo o levantamento da Unesco feito em 2021 sobre evasão escolar, as crianças, os adolescentes que evadem da escola, em sua maioria, são pretos, pobres, com algum tipo de deficiência ou comorbidade, e a gente tem também um grupo grande de meninos e meninas, adolescentes trans ou homossexuais, e esse grupo, esse grande grupo, é justamente o grupo que a gente lutou tanto para entrar na escola. Eles entram na escola e a gente não sabe o que fazer com eles, e a gente coloca a culpa neles, e eles são meio que levados pelo sistema a sair, porque ficam anos e anos retidos, ou vão passando sem saber, e a gente vê que, de fato, a gente não está conseguindo cumprir esse compromisso de oferecer um ensino de qualidade para todos os alunos, independente de quem eles sejam, de quem suas famílias são. Outro aspecto importante é que os saberes e fazeres desses professores, né, nessa perspectiva, eles precisam estar em estreita relação com os direitos humanos, com o dignificar as gentes, as pessoas para autonomia, emancipação e liberdade. A didática intercultural crítica inclusiva, ela fala muito da questão de valorização do outro, fala muito da questão de reconhecimento do outro. E por que essas duas coisas elas se relacionam? Eu só reconheço aquilo que eu valorizo.
eu só reconheço aquilo que eu respeito. Infelizmente, a escola, a gente ainda vê práticas de silenciamento, a gente ainda vê práticas de negação do outro, de não respeito ao outro, alunos que são desrespeitados em sua essência, famílias que são desrespeitadas em sua essência, e que por isso a gente precisa dignificar essas pessoas. A gente precisa reconhecer que elas são tão gente quanto a gente. São dignas de respeito, são dignas de cuidado, são dignas de atenção e são dignas de uma educação de qualidade. E isso tudo no sentido de autonomia, emancipação e liberdade. Esses são aspectos muito importantes para que a gente possa, de fato, efetivar, né, práticas que estejam voltadas para esse ensino de qualidade para todos os alunos, independente de quem eles são, independente das suas famílias. Para isso, eu preciso olhar para o meu aluno, para cada aluno, com esse olhar de respeito, de atenção, de cuidado e de valorização, né, de reconhecimento. O terceiro aspecto é que a didática, enquanto campo, disciplina e conhecimento, é, campo, né, aquilo que produz conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem, disciplina no sentido de organização curricular para a formação de professores, em que a gente aprende sobre esses processos de ensino-aprendizagem, e conhecimento didático, né, aquilo que a gente aprende na disciplina didática, que a gente constrói no campo através de pesquisas e estudos sobre o processo de ensino-aprendizagem. A didática, nesse sentido, em todas as suas dimensões, ela contribui para esse processo de considerar a diversidade e cruzamento de culturas como interesses centrais do processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui fica o desafio para nós, formadores de professores, para nós, pesquisadores, né, da área da didática, dos processos de ensino-aprendizagem, e para nós, professores, de um modo geral, que mobilizamos o conhecimento didático nos nossos processos de ensino-aprendizagem. A gente precisa assumir esse desafio de entender que a diversidade ela não é um problema, na verdade, ela é algo muito positivo, ela é algo que precisa ser valorizado. Quanto mais heterogênea a nossa turma, mais os nossos alunos podem crescer e desenvolver a partir do compartilhamento com o outro, a partir da troca com o outro. A escola é lugar de conflito. A escola é a instituição social que permite o nosso primeiro contato com o outro, o nosso primeiro contato com o diferente. E hoje a gente tem as crianças, os bebês entrando cada vez mais cedo na escola. Então, cada vez mais cedo a gente vai estar nesse lugar de conflito, nesse lugar da diferença, no lugar em que eu vou ter contato com pessoas, outras crianças, outros adolescentes que pensam, que vivem de maneira totalmente diferente da minha e que não estão erradas por isso, elas somente são isso, diferentes. Então a gente precisa reconhecer essa diferença, a gente precisa valorizar essa diferença, a gente precisa também assumir quais são as estruturas que fazem com que essas diferenças resultem em desigualdade social, no sentido de um tratamento inferior, na falta de acesso a bens e serviços por conta dessas diferenças, pensando na questão de raça, pensando nos territórios que ocupam, aqui no contexto do Rio de Janeiro, isso é bem flagrante, pensando nas favelas e no asfalto. E questões de gênero, pensando em homens e mulheres, e dentro dessa marcação de gênero, as questões biológicas e sexuais, as questões que envolvem gênero e envolvem sexualidade, ser trans, ser cis, como que isso interfere no tratamento, na qualidade de vida das pessoas. Bom, essas são as principais referências, as principais não, todas as referências das citações que eu fiz ao longo da apresentação. E essas são as imagens. Amigos da Providência, Léo Lima, no Morro da Providência. Menino Redentor, também do Léo Lima, também no Morro da Providência. Piscina, também do Léo Lima, Maria da Graça. Pipa, do Léo Lima, na favela do Jacarezinho. Também Conseguimos Ser Felizes, da Carla Vieira, no Morro do Turano.
eu vou pedir licença, Úrsula, só para a gente poder voltar e olhar essas imagens de novo, e eu quero explicar por que que eu as trouxe. Essas imagens, elas me lembram os meus alunos e as minhas alunas. Como a Úrsula disse, eu trabalho na educação básica, trabalho na Baixada Fluminense, em contexto de favela, de comunidade na Baixada Fluminense. E essas fotografias, elas fazem parte de projetos que são voltados para isso, para documentação de crianças, de adolescentes, de vivências, de infância, de juventude, dentro de comunidades cariocas, por uma outra perspectiva, que não é a da violência, que não é a dos registros policiais. E sempre quando eu falo sobre essa temática, eu faço questão de trazer essas imagens e outras imagens desse tipo, porque mais do que falar, né, a gente precisa ter em mente o como, o porquê, o para quê. Então, eu gosto de falar lembrando dos meus alunos, lembrando da minha sala de aula, lembrando das relações que eu procuro construir com esses alunos em torno do conhecimento. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dos pontos que eu trouxe hoje para essa conversa e tenham apreciado não só o que eu falei, mas também o que eu trouxe, né, de imagem, né, para a gente pensar. Thalita, muito obrigada. Como eu falei, né, adoro te ouvir e, enfim, aqui eu falei assim, ai, já vou querer, porque eu tenho alguns livros desse da Candor, aqueles que a gente compra para ler um capítulo e depois fala assim, eu vou voltar e vou ler, mas eles estão agora, então, enfim, eu não vou ler tão cedo. Mas é sempre um convite à leitura, né? Assim, eu gosto muito dos trabalhos dela, você sempre traz a Candor aqui pra gente, e, enfim, acho que, eu acho que ela, né, ela traz, assim, respostas, soluções, inquietações para esse momento que a gente está vivendo, né? Enfim, isso como você falou, durante muito tempo se lutou para que o diverso entrasse na escola, e aí o diverso entra e aí, né? E tem uma outra coisa interessante, Thalita, a gente fala da diversidade de alunos, mas quando a gente olha para o corpo docente, ele não é muito diferente dos professores, né? Assim, eu trabalhei muitos anos em Belfort Roxo, então vi meus alunos aí também nessas fotos, e vi minhas colegas de professoras, né? Então também essa inclusão, a gente está falando de uma escola que é inclusiva também para os profissionais, tem origens diversas, né? Nossos estudantes têm origens diversas. É uma coisa que é muito legal aqui, é que a gente tem estudantes que estão em assentamento no MSC, a gente tem estudante que é de Quilombo, a gente tem estudante que é de cap- capital, região metropolitana, a gente tem estudante da zona rural, a gente tem estudante que enfim, mora em casas que você vai olhar, são aquelas casas de colonos do sul. Então, é, é muito legal. A gente também é uma instituição, né, pena que a gente não está fisicamente todo mundo junto, né? Mas também somos um grupo muito diverso. Quando a gente fala dos nossos alunos, dos estudantes, aqui os professores vão começar a dar aula, são diversos, olhem para si também, né? A gente também tem estudantes que são homossexuais, mulheres, homens, negros, negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, pessoas altas, baixas, magras, gordas, pessoas diversas, né? Pessoas. E também com suas questões e tudo mais. Então, é, a gente não pode, como você falou, né? A escola não é um reflexo, não é espelho. A escola é a sociedade, né? Assim, né? Essa diversidade está toda lá. E eu acho isso muito bacana e, ao mesmo tempo, que a gente tem que lutar realmente, porque, apesar de falar que é muito bonita a diversidade, a gente tem que ver todos os problemas também. Tenta ter uma norma, tenta ter um padrão, enfim, né? Mesmo nos professores diversos, né?
com toda a sua diversidade, também tem isso. É, o quanto isso é importante, eu sempre vejo isso como uma oportunidade de aprendizado. Eu, como professora, na diversidade, eu acho isso muito legal. Eu gosto de aprender com os estudantes, crianças, adultos, adolescentes. A gente que já passou dos 5 anos de magistério, já deu aula para tanta gente, todo canto, né? A gente aprende muito. Então, acho que também é estar aberto para aprender, né, com os estudantes. E eu estou vendo aqui os comentários. Tinha um aqui, mas subiu. Bom, vários elogiando, batendo palminha para você, dizendo que a palestra é muito boa, excelente. Cadê? A Maria Ângela dizendo que a próxima matéria vai ser didática. Sim. Aí tem uma pergunta. Eu gostaria que você falasse, assim, eu queria entender o que o aluno pensa um pouquinho sobre isso, mas ele pergunta, Valdir Luiz, quais as principais competências da didática intercultural? Bom, como que a gente pode traduzir, né, essa ideia de competências? Quais as principais competências? Eu posso dizer quais são os princípios da didática intercultural crítica e inclusiva, né? O reconhecimento da diferença, da diversidade como uma vantagem pedagógica, esse é o princípio fundamental da didática intercultural crítica e inclusiva. Posso destacar outro princípio que é o que tem a ver com a dimensão crítica da didática e com a pedagogia crítica. Então, o conteúdo ele não pode ficar subsumido. O conteúdo ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser bem desenvolvido, mas numa perspectiva que leve em conta os contextos dos alunos. Então, a gente não está falando do que a gente vê no senso comum, de substituir o conteúdo pela dimensão cultural, ou por uma ênfase política, mas no sentido de integração de todas essas dimensões da didática em prol da aprendizagem do aluno. Outro ponto que eu posso destacar em relação a esses princípios seria justamente essa ênfase no estudante como construtor de conhecimento. Então, o professor, ele é o profissional do ensino, ele é aquele que detém o conhecimento que permite com que ele ensine, ele é um profissional, é, mas esse conhecimento, nessa perspectiva da didática intercultural, crítica e inclusiva, ele precisa ser construído de forma coletiva em processos que são relacionais e que se dão a partir da afetividade, da aceitação e da valorização do outro. E esse outro é o aluno. Então, a gente tem aí uma inversão dos papéis, né? Muitas vezes a gente tem concepções em que a gente tem o professor no pedestal, né? Os alunos lá no tábulas rasas, vazias, e que o professor projeta e injeta coisas. Mas uma perspectiva é que a gente constrói relações em torno do conhecimento de forma coletiva e colaborativa. Respondi? Eu acho que respondeu. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Isadora perguntou se acabou. Acabou, Isadora. Ah, Mas a professora Thalita está sempre aí conosco. Se você chegou agora, se depois, sem problema algum, porque fica tudo gravado. O professor Fábio Maia está super participativo aqui no chat, porque ele, além de ser maravilhoso, ser um professor que trabalha nessa perspectiva, né, ele também tem um perfil no Instagram justamente tratando da diversidade, né? Então, estou aqui fazendo um... Fábio, depois você escreve aí no chat o arroba do Instagram direitinho. E aí ele traz aqui um dado muito interessante, né, do IBGE, apontando que os alunos, das pessoas com deficiência, não conseguem finalizar o ensino médio. E quando conseguem, não conseguem se inserir
no ensino superior. Assim, quantos desafios a gente tem ainda, né, pela frente. Então, assim, é desafiador, existe esse desafio, mas estão entrando, né? Sim, Estão e entrando. a ideia de trazer esses exemplos também é para a gente ver que a gente está fazendo, né? A gente tem práticas boas, a gente tem professores que estão se empenhando, estão se engajando e que a gente quer isso mesmo, é multiplicar essas práticas. Então, mais importante do que falar da didática é trazer exemplos, né, desses professores que estão se empenhando para trabalhar dessa forma, que seja intercultural, que seja crítica e que seja inclusiva. Então, eu acho que é isso. É um desafio muito grande, mas é um desafio que precisa ser enfrentado coletivamente e que pode e deve ser superado. Eu tenho muita esperança. Eu estou lá na escola pública, estou na educação básica, estou na formação de professores e é a esperança que está me levando. E esperança de esperançar, não de esperar. Eu acho que a gente já está conseguindo muita coisa mesmo, né? É, a José Oliveira traz aqui um apontamento que professores têm um conhecimento formal, enquanto os alunos têm conhecimento de vida, da sua realidade, né? E é isso, a gente parte da realidade do estudante, né? É, eu lembro de quando, enfim, né, pessoas falando dessa perspectiva, criticando, né? Uhum, Ah, mas tem que ser na realidade do aluno, ele não vai sair daquilo lá. Eu falei, a gente uhum, parte da realidade do aluno. E outra coisa, a realidade do aluno não tem nada de bom, gente. Não se produz cultura, não se produz saberes diversos, né? Acho que, enfim, tem muito também da nossa postura, de um olhar preconceituoso, preconceituoso, né? né? Por E isso a você começou, importância do reconhecimento do outro, né? exatamente, e você começou uma coisa que eu sempre falei, né? Eu sempre apontava para os colegas, professores mesmo, assim, ah, na escola que eu estudava era mais organizada, a escola antigamente era... Eu falei assim, quem eram seus colegas? Exatamente, eu perguntava assim, né? Então, onde eram seus colegas? Na escola pública de antigamente era melhor? Era uma escola que não era para todo mundo. Então, os problemas seriam menores. Não seriam os problemas de todo mundo, né? Não seriam as questões de todo mundo. Enfim, Thalita, muito bom te ouvir, sempre. Mas pena que acabou. E é isso, pessoal. Thalita, muito obrigada. Aprendi muito com você. Assim que eu desencaixotar meus livros, eu vou lê-los novamente, né? E, enfim, vamos depois trocar figurinhas sobre as novidades. Sim, É, e os nossos estudantes, muito obrigada pela participação de vocês, estão maratonando aqui as palestras. Elas estão gravadas, os estudantes novos que chegaram agora na Unileia, nós estamos na 10ª edição, então tem algumas para trás aí no YouTube. As primeiras a gente não fazia no YouTube, então está só na memória de quem participou. Mas a gente já tem um tempo fazendo no YouTube, então elas estão aí, vocês podem assistir. Ainda temos amanhã mais 3 encontros. Deixa eu só ler aqui rapidinho para vocês. 10 horas da manhã, nós temos um encontro com a palestra vai ser da professora Luciana Lamblé. Ela vai apresentar parte da pesquisa que ela está fazendo com professores. Me sentia mutilada. Medo, ódio e ressentimento na sala de aula. 10 horas da manhã. Eu adoro os títulos que ela dá. E é muito interessante a palestra dela falando justamente sobre intolerância. Os professores são atingidos por isso. E essa é a fala de uma professora. Já tem spoiler. Bom, 10 horas da manhã. Às 16 horas, saúde mental e educação. Aspectos que envolvem as relações no ambiente escolar e saúde mental, com o professor Fábio Maia e a professora Noeli de Almeida Godoy. E às 19 horas, encerrando, sustentabilidade e construção de cultura de paz. Fazear é possível. Então, é um trabalho de uma ONG, Fazeando, no sul do país, com o Luiz Cláudio Galhardi, né, que é o responsável, e ele vai estar aqui na palestra, sendo mediado pela nossa querida professora Luciana Mendonça.
E na semana que vem tem mais, hein? Aí é a semana de gestão e tecnologia da informação. A gente para sábado e domingo para respirar e volta na segunda-feira. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Thalita, mais uma vez, muito obrigada. Ari, aí no estúdio quietinho, muito obrigada. Você também é importante, muito você, todos os seus colegas, para a realização desses eventos. Sempre estou muito grata a vocês, a tudo que vocês fizeram para a gente melhorar as nossas transmissões, dando dicas, enfim. Gente, super show. O dia que eu for a Brasília, eu vou tomar café. Já falei, o dia que eu for a Brasília, eu vou ter que pagar café para todo mundo da Unileia, porque eu vou tomar um café com você. Enfim, quem sabe um dia. É isso, gente. Boa noite. Thalita pode se despedir também. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela atenção até aqui e até a próxima. Boa semana para quem ainda vai maratonar amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau!